A paz, meu amado. Eu vim compartilhar aqui com vocês, nem eu planejava fazer esse vídeo, mas eu vim compartilhar com vocês algo que Deus compartilhou comigo hoje quando acordei. Eu quero começar lendo uma passagem para você de Mateus 14, do verso 22 ao 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegando à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. Todos os que tocavam ficavam sãos. É uma passagem que muitos conhecem, né? Parte em que Pedro caminhou sobre as águas, mas Deus não me ministrou exatamente esse versículo, mas eu trouxe ele para embasar o que Deus me falou hoje quando eu acordei. Assim que eu acordei, Deus começou a ministrar muitas coisas sobre uma batalha espiritual em que eu estou enfrentando. Mas Ele disse para mim ter ousadia, para mim fazer coisas loucas por Ele. Eu respondendo, rebatendo essa ordem, demonstrei medo, assim como Pedro demonstrou medo caminhando sobre as águas e começou a afundar. E meu medo era o seguinte, de fazer algo e não acontecer, e já foi a segunda vez que isso foi ministrado em mim. Segunda-feira passada eu estava no Jesus Reina, que é um movimento que acontece numa praça lá no Parque dos Maias, em Porto Alegre. E o preletor, o João, que é o líder do movimento, ele disse algo semelhante: orar por uma pessoa enferma. Sabe quando tu vê um cadeirante e tu sente no coração: bah, eu quero orar por esse cara e se Jesus quiser vai curar. Mas aí tu fica com medo que não aconteça nada, daí tu não ora por essa pessoa. A gente deve orar, não importa, se Jesus fizer, amém, foi um milagre. Uma pessoa foi curada para a honra e glória do Senhor. Mas se não acontecer, não aconteceu. Você não saberia se não tentasse. E foi exatamente isso que Deus começou a falar comigo nesta manhã quando acordei. Se não aconteceu naquele momento, talvez não era para acontecer. Mas arrisque-se, assim como Pedro. Se imagine no lugar dos discípulos, vendo alguém caminhando sobre as águas, e esse alguém é Jesus. Quem aqui, que assistindo esse vídeo, não gostaria de caminhar sobre as águas? Eu gostaria. Eu só não sei se eu teria a mesma ousadia de Pedro, de chegar e gritar, mesmo com medo: se é tu, Jesus, diga para que eu vá contigo caminhar sobre as águas. Só quem tem ousadia caminha sobre as águas. A gente seja mais ousado. Quero ler outra mensagem para vocês. Essa está escrito lá em Marcos 16, verso 17 e 18. E diz o seguinte: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, aqui é Jesus dizendo, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre enfermos e os curarão. É nessas palavras que eu creio. Só que para acontecer, eu tenho que ter ousadia, é ouvir o Espírito Santo e orar, e colocar a mão sobre enfermos e esperar que Deus faça, e não a gente. É ter ousadia e fé e crer que Deus vai fazer. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai descobrir talvez um dom de cura, um dom de profetização, de revelação,
Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ser ousado, assim como Pedro. Quero ler outra mensagem, João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus outra vez dizendo que a gente fará coisas maiores do que Ele fez. E vendo tudo que Ele fez nessa terra, eu não vou descansar enquanto eu não fazer algo maior do que Ele já fez. Se é uma promessa, essa promessa eu tenho que buscar. E a única forma de buscar e conquistar essa promessa é sendo ousado como Pedro foi ousado. Em todas as circunstâncias, era improvável que ele caminhasse sobre as águas, porque ali havia uma tempestade muito forte, havia vento muito forte, o barco estava quase afundando e todos estavam com medo, ninguém passava confiança para ele, mas de longe ele viu Jesus e teve a confiança que era necessária. Então tenha a ousadia, então se fortaleça no Evangelho, crie um relacionamento com Deus, seja amigo próximo dele, crie raízes profundas em Cristo e comece a dar frutos, comece a ser ousado a ponto de caminhar sobre as águas. Meu irmão, fica com Deus, um grande abraço, que Deus te abençoe, encha seu lar de bênçãos, um abração. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida.